E falar em processo, cara, eu gosto de processo, né? Processo é... Se você não fala, eu não sabia disso. Metódico, né? Metódico. Pastor, tem muita gente que tá doida pra crescer, quer arrebentar a boca do balão, quer expandir, quer fazer, quer acontecer. Deus tem promessa pra mim. Eu tenho uma palavra. E ele agarra na promessa e esquece do processo. Fala um pouco disso pra gente, porque não tem como crescer sem o devido processo. Porque crescer dói. Crescer, às vezes machuca. Dá vontade de correr. Como é que é isso? Fala pra gente, assim, um pouco, pra esse crente que tá em casa aí, sobre a necessidade desse processo na maturação. A Bíblia fala de Abraão, em Hebreus fala, que Abraão, pela fé e paciência, herdou a promessa. Então nós estamos vendo que você tem que ter fé naquilo que Deus liberou. A famosa palavra. Eu tenho uma palavra. Sim. Eu tenho uma palavra de Deus. Então eu tenho que, primeira coisa, nessa palavra, se ela vem de Deus, eu tenho que aplicar fé. A fé é a base de tudo. Sem fé? É impossível. Mas o texto está falando que eu tenho que Abraão, pela fé e paciência. Porque a promessa dele foi 25 anos depois. Tem que ser muito maduro, né, cara? Ele está falando de perseverança. Sim. Todas as 7 cartas do Apocalipse terminam com a mesma expressão. Ao vencedor darei. E aí ele fala a promessa. Quando ele fala de vencedor, ele está falando daquele cara que perseverou, que continuou, que permaneceu. Ele não está falando de uma corrida daquele que chegou lá na frente, mas ele está falando daquele que continuou firme. Sim. Aquele que perseverou. Aquele que perseverou. Que não desistiu. Então, o processo de maturidade, ele vai requerer fé e tempo. Uhum. Quando ele fala de paciência, ele está falando de tempo. Sim. Vai requerer tempo. E hoje, na geração que a gente está drive-thru, né? A gente quer receber a palavra numa cabine e pagar e já receber a promessa na outra. A gente vê... Passa de um lado e recebe do outro. A geração atual querendo dominar. Mas ela precisa entender que para ela dominar, ela precisa amadurecer. Vai chegar o tempo. Sim. Vai chegar o tempo. Mas para que isso aconteça, tempo. Não tem jeito. Há tempo para todas as coisas. Quando a Bíblia fala que há tempo, ela não está querendo dizer de um tempo contínuo. Ela está falando de um tempo determinado. Existe um tempo, um momento, um instante onde aquilo vai acontecer. Então, eu preciso esperar que isso aconteça. Eu preciso perseverar. Só que só o tempo não resolve. Uma das coisas que o crente não faz é buscar a maturidade. E tem que buscar amadurecer. Sim. Né? Então, quando você olha o texto de Ezequiel 47, que ele fala das águas nos atelhos, nos joelhos e tal, ali nós vemos 2 medidas. Porque ele fala que mediu 1000 côvados, ele está medindo distância. E distância eu posso entender um tempo de caminhada, uma jornada. Mas ele também está medindo profundidade. Porque primeiro as águas estavam nos atelhos, depois elas foram para os joelhos. Então, à medida que eu caminho, a minha caminhada cristã ela tem que ser progressiva. Perfeito. Eu preciso caminhar em tempo e me aprofundar cada vez mais. E aí eu vou alcançando níveis de maturidade. Porque aquilo que Deus tem para nós, não é que eu vou alcançar a maturidade e Deus vai derramar. Não. À medida que eu vou caminhando e amadurecendo, Deus vai derramando proporcionalmente o que Ele tem para nós. Sim. Enquanto eu caminho, eu já estou vivendo parte daquilo lá. Sim. O processo faz parte do final. É. Né?
Por que tem gente que não chega no final? Porque abandona o processo. E o processo faz parte desse negócio todo. Não dá pra estar daqui e pular pra lá. Eu vou ter que caminhar pra lá, e à medida que eu vou caminhando pra lá, isso vai... Caraca, meu, Não, isso é legal. e sobre essa questão, Olha aí, dessa bicho. herança, Ô, né, louco meu. diz que Deus tem para derramar sobre nós e requer maturidade. Eu acho fantástico aquele texto, quando a mulher chega gritando atrás de Jesus, cura minha filha, que ela está horrivelmente endemoniada. E aí Jesus não responde. Aí os discípulos chegam, Senhor, ela está gritando aí, ó. Manda embora. Manda embora. Aí Jesus vira para eles e fala, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E aí nisso a mulher chega perto dele, se prostra e o adora. E ela fala de novo com ele. E aí ele fala, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Gente, a profundidade disso, porque a mulher fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. A profundidade disso, se a gente entender isso muda, Por favor. a nossa mente. Top. Porque o que acontece? A mulher vem gritando atrás de Jesus. E Jesus dá 3 respostas negativas para ela. A primeira é silêncio, ele deixou ela no vácuo. Não falou nada. A segunda, ele fala, eu não vim para ela. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E aí ele entra, fica parecendo que ele está desdenhando da mulher. Só que não, ele entra dentro de um propósito. Primeiro ao judeu, depois ao grego. A salvação é para todo aquele que crê. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Ou seja, existia uma ordem. Ele veio para os judeus. Então, aquele momento que a mulher está clamando por ele, ele estava indo aos judeus. Não era a hora dela ainda. Não era o tempo dela ainda. Era o tempo dos judeus. E aí a Bíblia vai falar o quê? Acho que em João. Ele veio para os seus, E os seus o rejeitaram. os seus não a receberam. Mas todos quanto receberam, lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí a porta para os gentios abre. Mas enquanto essa porta não abre, é o judeu. Então ali não era a hora dela, ela não era judia. E aí ela chega e se prostra aos pés dele. E clama de novo. Aí já é um sinal de reconhecimento, né? De tipo, tá bom. Aí ela clama de novo. E aí ele fala, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O termo cão na Bíblia é pejorativo. Sim. Os cães não herdarão o reino dos céus. Mas quando ele está falando de cachorrinho, ele está falando do pet mesmo. Um animalzinho de estimação. O que ele está falando com ela? Olha, você tem acesso ao território de Israel. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Você é até bem-vindo aqui. Sim. Como um cachorrinho de casa, né? Mas você não é filha. Você não está na mesma posição de filho. Você não é igual a um filho. Então, não posso te atender agora, porque agora eu vim para eles. E aí, a frase dela impactou tanto Jesus, que ele falou, mulher, grande é a tua fé. O senhor há de convir também, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. O que ela está querendo dizer? Senhor, eu sei que você veio para os filhos. Eu sei que você está... que o tempo agora é deles, mas o senhor há de convir comigo que os filhos não estão aproveitando a comida que está na mesa. Caraca. Eu não quero tirar o que é deles. Eu não quero usurpar o que é dos filhos. Só as migalhas vão resolver o meu problema. E aí Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. E a filha dela é curada. A filha dela é liberta. Então, ela tem acesso à cura por migalhas. Por migalhas. Agora imagina o que a gente pode ter acesso como filho.